Então, o primeiro esforço, no primeiro momento, não foi a constituição de tratados, né? O que será posteriormente. Então, o próximo avanço, uma vez que você tem agora a constituição da cristandade, a cristandade vai se desenvolvendo, vai crescendo, inclusive eu vou postar para vocês aqui alguns mapas sobre o avanço, né, o desenvolvimento do cristianismo, a formação das chamadas 5 Sés apostólicas, tá? Então essas Sés apostólicas estão ligadas a locais que exerciam autoridade sobre comunidades do entorno, tá? Então você tinha ali grandes representantes, grandes homens de Deus que estavam presentes ali e que comunicavam, que ratificavam aquela verdade que era comunicada, que era pregada, tá? Então ali aquelas comunidades receberam os apóstolos, tá? Não estou dizendo que somente essas 5 Sés apostólicas tinham apóstolos, tá? Mas estou dizendo que elas eram importantes centros que foram formados a partir dessas comunidades que receberam apóstolos. Então você tem ali um João que pode dizer para você o que de fato Jesus disse ou não. Você tem ali um Tomé, né? Inclusive tem uma tradição até que diz que Tomé chegou até a Índia, né? A província de Goa, na Índia, tinha lá algum resquício de um cristianismo primitivo que foi apregoado ali. Você tem cristãos que se aprofundaram no Egito. O evangelho posteriormente foi levado até a Etiópia, tá? Inclusive tem até aquele funcionário da rainha que é abordado por Filipe no caminho, né? Ele é batizado, inclusive. Você tem então esse desenvolvimento do cristianismo, a formação dessas importantes comunidades, tá? E a partir delas, a autoridade que era exercida sobre essas comunidades que estavam ali no entorno, ok? Juntamente com isso, vai se desenvolver todo um amplo ataque dos chamados heresiarcas, tá? Desde Marcion, Valentiniano, Ário, né, o arianismo, né, será extremamente perigoso contra a igreja, o arianismo que é defendido hoje, a ideia semelhante ao arianismo é defendido hoje pelas testemunhas de Jeová, negando a deidade de Cristo. Uma das coisas que eles afirmavam é que Cristo não existia desde sempre, então ele era o primeiro dos seres criados, mas ele não era Deus. Aí um ataque contra a triunidade, né, contra a trindade. Ele não era da mesma substância, né, de Deus. Então você tem ali uma essência e 3 pessoas, né? E essas 3 pessoas perfazem um só Deus, porque é uma só essência, uma mesma essência, tá? Então é exatamente um trabalho desenvolvido posteriormente por Atanásio. Então Atanásio, que pode ser qualificado também como um apologista, ele colabora, ele contribui com essa defesa da fé. Ele será também um importante representante dentro dessa igreja que é constituída na época, ok? Então você tem, por exemplo, a Sé de Alexandria, tá? Uma Sé que era em Jerusalém, que é a mais antiga, né, de onde partiu toda essa obra do cristianismo, né, esse desenvolvimento, essas missões. A de Antioquia, tá? Então você tem Alexandria, Jerusalém, Alexandria, Jerusalém, Antioquia, tá? Posteriormente Roma. Então você vê o evangelho é levado para lá, primeiro por aqueles forasteiros, né, que tiveram contato no dia de Pentecostes. Depois começa a desenvolver ali uma importante comunidade. Paulo começa a olhar para ela, inclusive escreve a carta de Romanos, se eu não me engano, quando estava na cidade de Corinto ainda. Escreve a carta aos Romanos. Você vê que ele não tinha contato direto com esses irmãos de lá. Ele escreve uma carta que não trata de questões pessoais ou pontuais em relação àquela congregação e problemas do seu cotidiano. Ele não tinha um contato direto com eles ainda. Ele escreve uma carta de cunho totalmente teológica, e é uma carta extraordinária. O Espírito Santo de Deus impulsionou a ele tratar acerca desses temas e direcionar ela aos romanos, falando prioritariamente acerca de salvação. Então a carta que fala acerca da graça, acerca da salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, os embates, né, contra o homem carnal, a necessidade de se submeter, né, de entregar seus membros não com o veículo do pecado, mas submeter a Cristo. Então você tem toda essa tratativa com relação à salvação dentro de um âmbito
digamos, teológico, porque não está tratando de questões pontuais de problema de relacionamento dentro da igreja. Compare a carta de Paulo aos Coríntios com a carta de Paulo aos Romanos, e veja que na carta de Paulo aos Coríntios ele trata muito de problemas da liturgia do culto, problemas da relação entre os irmãos, problemas de insubordinação, facção dentro da igreja, tá? Problemas da liturgia, tá certo? Então, falhas na liturgia, pessoas falando em mistério tudo ao mesmo tempo, pessoas desobedecendo a formalidade da Santa Ceia, não entendendo o que é uma Santa Ceia, fazendo disso um banquete qualquer. Então, problemas muito práticos, da vida prática, da liturgia, das práticas da igreja, tá? Essa é a carta aos Coríntios, enquanto que a carta de Paulo aos Romanos, Paulo não trata nada disso, trata de questões muito mais teológicas, tá? Então, essa questão eu levantei por quê? Para entender essa transição na qual você tem esse primeiro trabalho, totalmente voltado para a pregação, colado com isso vem o trabalho da defesa dos apologistas, né? Ele até coloca aqui no mesmo tópico, né? Esse trabalho feito pelos apologistas, que são herdeiros diretos dos apóstolos. E quando esse trabalho for sendo realizado e obtendo um importante resultado, ele vai agora ser continuado por aquilo que é chamado de patrística, tá? Então a patrística, os pais da fé, aqueles que vão agora constituir esse edifício teológico. Você tem uma importante comunidade formada. Eu até coloquei a estratégia de Paulo, né? Prega na sinagoga, causa ali um alvoroço devido à pregação do evangelho da pessoa bendita de Jesus Cristo apresentado como o Messias dentro do Antigo Testamento, a divisão que isso causa, da divisão à expulsão de algum dos membros que ali estavam e que têm conhecimento profundo do Antigo Testamento, e com esses membros tendo sido expulsos da sinagoga e agora recepcionados por Paulo, constituirão a autoridade dessas primeiras igrejas, serão os presbíteros dessas igrejas. E esses presbíteros têm a incumbência fundamental de ensino da palavra. Então você vai ter o presbitério ligado prioritariamente ao ensino da palavra dentro daquela comunidade. O presbitério é um ministério da igreja local, tá? Aí sobre esses presbíteros você tem Paulo articulando alguns que são colocados como bispos ou supervisores. Então você tem, por exemplo, Paulo fala para Silas, vai pelas igrejas que foram constituídas na ilha de Creta, constitui ali presbíteros nas igrejas locais e organiza tudo. Então Silas é itinerante, ele vai ficar andando ali por aquelas igrejas, tá? Eu arrisco dizer que um supervisor, um bispo daquele contexto é como um pastor setorial de hoje, que é responsável por diversas igrejas locais. E aí para cada igreja local dessa tem os presbitérios constituídos que tomam conta daquela igreja. E aí junto a esses presbitérios você tem pastores que são colocados sobre eles, ou dirigentes locais, né? Então você tem ali, dentre os presbíteros, você consagra alguns como pastores, e aí vão ser o dirigente das igrejas locais. Você consagra alguns como evangelistas, e vão fazer esse trabalho continuado das missões, porque você tem missionários que se deslocam para a missão transcultural, ou que vão para missões em áreas mais remotas, né, do país ou da região, mas o trabalho evangelístico tem que dar continuidade. Então você constitui evangelistas ali, que estão preocupados prioritariamente com esse trabalho continuado de missões internas, tá? Missões urbanas, missões locais. E aí os presbíteros lidando com o ensino dentro da igreja local e tratando das diversos problemas que vêm a surgir ali com aquela comunidade. E a diaconia, que é constituída como uma força braçal, uma força operacional ali dentro daquela igreja, como é dito, servindo as mesas, né, em Atos. Mas de servir as mesas é apenas uma... vamos colocar como uma metáfora, mas deve ter uma outra figura de linguagem. Mas é apenas uma forma de você dizer acerca do trabalho prático que eles realizam. Eles resolvem problemas para que a liturgia não tenha nenhum tipo de interrupção, para que não haja nenhuma falha de comunicação na pregação do evangelho, e o presbitério local possa dedicar isso, né, a trabalhar dentro da pregação do evangelho, do ensino da palavra, da correção das heresias, da apologética, defender a igreja contra os ataques. Então você tem aí toda
esse corpus, né, de organização da igreja que vai se constituindo, que vai crescendo e se avolumando. No que ela vai se avolumando, você migra dessa chamado paradigma da teologia habitual para o paradigma da teologia científica. Com esse paradigma da teologia científica, mais questões estão surgindo. Estão questionando sobre a natureza de Deus. Por quê? Porque você tem muitas pessoas advindo do mundo pagão que são entregues a esse presbitério local, que se esforçam para comunicar a verdade da Sagrada Escritura, mas que nem sempre tem uma capacidade intelectual tão avantajada, nem sempre tem um nível acadêmico tão avantajado. Então eles precisam recorrer àqueles que estão mais desenvolvidos dentro desse campo, muitas das vezes mesclando conhecimento bíblico com conhecimento filosófico da época, para que possa discutir e possa corrigir algumas distorções. Aí você terá, por exemplo, no contexto da Alexandria do Egito, surgir a didascália. A didascália é exatamente essa escola que vai analisar o neoplatonismo da época, os autores da época, tudo aquilo que está sendo discutido, e vai dar uma resposta na cosmovisão cristã a essa filosofia do contexto, tá? Do contexto de época, né? Então você tem epicureus trabalhando, estoicos trabalhando, neoplatonistas, né? Então esse âmbito helenístico de modo geral. E eles vão estudar isso, entender e dar uma resposta a isso num viés cristão. Então vão preparar grandes líderes que dialogam com qualquer desses eruditos da época e que não se acovardam, não se intimidam e que respondem eles à altura, tá certo? Embasando isso na Sagrada Escritura e também demonstrando isso de acordo com o pensamento filosófico da época. Você terá grandes homens de Deus como Orígenes, por exemplo, que ele tem algumas coisas controversas, mas era uma pessoa de muita capacidade. Orígenes, por exemplo, é um dos tratados dele que é contra Celso de Orígenes. É uma defesa que ele faz contra esse pagão que está tentando destruir, desqualificar a teologia cristã, dizendo que ela, na verdade, fala acerca de um monte de mitologias e bobagens e coisas infundadas, né? Então ele vai ponto a ponto tentando refutar o conhecimento da Sagrada Escritura, reputando isso como mera história de carochinha. E aí Orígenes, perdão, e depois Irineu de Leão vai ser um grande apologista posteriormente, né? Um grande representante da patrística, mas Orígenes vai dar uma refutação a esta iniciativa, né, de Celso. Então você tem aí esses grandes homens de Deus que estão agora não somente trabalhando, não é que uma coisa foi abandonada e passou para outra, continua. A teologia habitual continua a ser praticada até hoje, porque nós continuamos aí colocando o evangelho do Senhor Jesus Cristo na prática da nossa vida, vivenciando, tá certo? Inclusive tem um campo da teologia que é teologia prática. Você tem então essa situação na qual você busca viver o evangelho, demonstrar o evangelho através da sua própria vida, mas você em algum momento precisa subir um degrau. Então você muitas das vezes precisa dar respostas num nível mais acadêmico, num nível mais técnico, e é onde você, para subir para esse nível técnico, é aquilo que aconteceu no período histórico, o surgimento da teologia científica. E essa teologia científica que está enquadrada dentro do que é chamado de patrística, essa patrística constituída por aqueles que são os pais da igreja, tá? Os pais da igreja são esses grandes homens de Deus que se dedicaram intensamente a entregar todo o melhor do seu conhecimento para enriquecer a cristandade, para dar respostas, para solidificar a fé cristã, tá? Aí ele cita aqui na página 17, ele cita Justino Marte, que foi um grande advogado, tá? Um grande advogado que escreveu cartas ao imperador defendendo o cristianismo contra as acusações da época, tá? Irineu de Leão, grande erudito, que defendeu o cristianismo contra terríveis heresias. Justino Marte entre 100 e 165, Irineu de Leão entre 130 e 200. Orígenes, que eu citei, 185 a 254. Tertuliano, depois também um grande gigante da teologia, 160 a 225. Atanásio, que eu citei também, a guerra dele contra os arianos, tá? 296 a 373. Inclusive na época de Atanásio, que é admitido o cânon completo da Sagrada Escritura, com o Antigo
Antigo e Novo Testamento, tá? Então, o Novo Testamento, alguns livros estavam sendo discutidos, não com relação ao conteúdo, mas com relação a testemunho, a comunidades que possam testificar que aquele livro estava presente entre eles já de épocas antigas. Então, conforme esses testemunhos vão sendo multiplicados, aquele livro vai sendo admitido como texto canônico, como de fato textualmente já era aceito. Apenas alguma questão de testemunho acerca da sua antiguidade que vai sendo observado, né, que vai sendo analisado, para que ele seja de uma forma plena admitido. Então você tem a segunda carta de Pedro, livro de Apocalipse, ficaram sob análise durante algum tempo a mais, tá? Então Atanásio é um dos que trabalham, né, nessa questão canônica também. Depois disso, Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, né, Crisóstomo, que é quando vai ratificar de fato essa completude do cânon com o Antigo e Novo Testamento. Atanásio é um dos que trabalharam também nessa questão, e Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que é o grande nome da teologia ocidental. O nome de Agostinho de Hipona é tão importante que mesmo a reforma protestante se voltando contra o catolicismo, eles não têm como deixar de usar a estrutura teológica de Agostinho de Hipona. Então você tem Cidade de Deus, Trindade, Comentário a Gênesis, sobre o cristianismo, sobre a verdadeira religião, Solilóquios, né, que ele escreve também, Confissões. Então são importantes obras da Trindade, né, já citei, sobre a graça, sobre o livre-arbítrio. Então são todos livros, obras de tal importância que mesmo você rejeitando o catolicismo, que está presente ali nas obras dele, né, que já era professado nas obras dele, você aproveita muito da estrutura teológica por ele construída. E Agostinho de Hipona, que trabalhou a partir de uma mentalidade platônica, tá? Adotando a filosofia platônica, né, como forma de pensar, Platão constituindo a sua filosofia a partir daquela supervalorização da metafísica, né, o mundo das ideias. Então, aquela situação que Platão coloca, né? O que é verdadeiro, de fato? A cadeira ou a ideia acerca da cadeira? Então, ele fala, antes de existir a cadeira, houve a ideia acerca da cadeira, tá? Então, a ideia que foi concebida na mente de alguém acerca da cadeira, essa é a verdadeira cadeira. A cadeira de madeira é só uma representação da cadeira ideológica, daquela cadeira que foi concebida no campo metafísico, no campo das ideias. Então, você tem aí um exemplo bem básico só para falar um pouco sobre a importância da metafísica. Então Agostinho trabalha nessa base filosófica e Aristóteles já uma base mais analítica. Então Aristóteles, ele que foi inclusive orientador de Alexandre o Grande, ele era um grande pesquisador, então ele analisava muitas coisas, tá certo? Ele era uma pessoa de uma mente muito analítica, então ele perscrutava, ele levantava questões, ele analisava, ele detalhava, ele especificava. Então a obra de Aristóteles é muito mais analítica, que é o próximo passo. Então a teologia, paradigma da teologia científica, indo pela patrística, chegando até Agostinho de Hipona, que trabalha na mentalidade platônica, passando posteriormente para o escolasticismo. Com o escolasticismo você tem um avanço histórico também, aquilo que eu falei para vocês das sés apostólicas, né, as 5 sés apostólicas. Na continuidade histórica, você tem o Império Romano caindo em 400 e pouco da era cristã, 476 se não me engano, queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, você tem o Império Romano do Oriente, que é chamado Império Bizantino, tá? Ali você tem a sede de Constantinopla, então você tem ali a Igreja Ortodoxa, tá? Que é constituída ali no Império Romano do Oriente. No Império Romano do Ocidente, a cidade de Roma fica em frangalhos, né? Então você tem toda aquela situação de destruição. A igreja que está ali constituída vai ser a única instituição que dialoga com os impérios bárbaros, que destruíram o Império Romano, né? Mas os bárbaros estabelecem um diálogo com a igreja que está ali, tá? A igreja cristã que está ali. Essa igreja vai crescer cada vez mais fundamentada, vai crescer apoiada nessa interação com esses impérios bárbaros que estão ali dominando agora aquele contexto. Então ele vai mandar missionários para diversos desses reinos bárbaros, vai catequizar muito desses reinos,
vai constituir, tá certo, esta aristocracia desses reinos bárbaros dentro da cultura que eles são herdeiros. Então, a igreja que fica ali, os mosteiros que são constituídos, né, os monges, os padres, eles preservam o conhecimento que havia dentro do Império Romano, que foi destruído pelos bárbaros. Os livros, o conhecimento, tá certo? A sabedoria que havia dentro de tudo aquilo, o conhecimento jurídico, ok? Então, esses bárbaros que estão surgindo, estão se formando ainda como pequenos reinos, vão precisar do apoio da igreja que está interagindo com eles para comunicar esses saberes. É onde vai ter a comunicação da cultura e a comunicação do cristianismo. E aí você vai um processo de cristianização desses impérios. E a partir daí que o bispo que estava em Roma começa a se sentir cada vez mais superior aos demais bispos. Então as outras sés vão caindo devido a invasões de impérios, outros impérios. Depois vai vir a grande revolução islâmica, né? 700 já da era cristã. Jerusalém cai, Alexandria cai, Antioquia ainda resiste um pouco mais, mas posteriormente também depois vai perdendo força, perdendo importância. Ao final vai ficar Roma e Constantinopla. Então, Roma e Constantinopla. Constantinopla é o Império Bizantino, é a igreja chamada ortodoxa. E Roma constitui-se na Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Dentro dessa Igreja Católica Apostólica Romana, esse bispo que estava ali se agora coloca como Papa. E como Papa ele se coloca como sendo superior a todos os demais. Então ele, apoiado nesse poderio político, ele quer também se colocar como acima de todos os demais. E dentro desse contexto é que vão surgindo, dessa catequização desses povos, surgem as primeiras escolas. Das escolas vão nascer as universidades. Quando as universidades crescerem, vão se emancipar. Da emancipação delas vem esta busca, esta análise pelas ciências que haviam na época. Então eles vão cada vez mais investigando e construindo seu currículo, analisando as ciências da época, comunicando esses saberes. Nessa comunicação desses saberes, até a época ainda da reforma e da contra-reforma, tá certo? Antes do iluminismo crescer e dominar todo esse quadro e mudar essa situação, desde renascimento, humanismo e iluminismo, há uma mudança nesse quadro, mas até lá a teologia é a mestra das ciências. Então, esse âmbito da teologia científica você vê na patrística, constituição dessas importantes doutrinas, os credos, as confissões de fé, os grandes tratados, os grandes livros, as grandes discussões teológicas, até que no escolasticismo essa teologia está dentro do âmbito acadêmico e ela reina no âmbito acadêmico. Ela é a mestra das ciências. E aí você vê um grande nome da época do escolasticismo que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que trabalha numa base mais aristotélica, diferentemente de Agostinho de Hipona, que é o cabeça da patrística, né? Na escolástica é Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino elabora lá suas sumas teológicas, Suma contra os gentios, Suma teológica, né? Nessas sumas ele dá resposta a essas questões que estavam sendo discutidas no âmbito da universidade. Então a Universitas, né? A universidade está discutindo todas essas questões da época que estão surgindo, que estão sendo analisadas, ensinadas, né? Discutidas. E aí a Suma Teológica se propõe a dar resposta cristã a essas questões. Manter a teologia como gerenciadora de todos esses saberes, né? Está ali gerenciando, controlando toda essa situação no âmbito acadêmico, ok? Então temos aí o próximo passo, né? Paradigma da teologia científica. Agora, depois disso, partiremos para o paradigma da teologia disciplinar, ok?